Fala, empresários, e aqui é mais um vídeo desse novo quadro no nosso canal Visitando Empresas. E hoje a gente vai visitar uma empresa que ela é referência no que ela faz. E quando eu falo referência, ela tem a maior participação do mercado do Brasil inteiro no que ela faz. E o que ela faz, João? Recuperação judicial. Recuperação judicial. Cara, é um tema muito polêmico. Muitas pessoas acham que recuperação judicial é para malandro. Muitas pessoas acham, na verdade, não entendem muito bem o que é uma recuperação judicial. Só que hoje a gente vai de primeira mão falar com meu amigo Marcão, um grande empresário que está há mais de 10 anos já nesse segmento e ajudando aí milhares de empresas. Já atendeu mais de 2.000 empresas, cara. Dá pra imaginar, João? São 2.000 empresas, bicho. E outra coisa, só ele, cara, o escritório dele, eles atendem 10% de todas as RJs do Brasil, cara. Tem noção do que é isso? É responsa, não é? Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje a gente vai falar sobre muito conteúdo legal, várias ideias de como melhorar a empresa, reestruturar a sua empresa, até do ponto de vista financeiro principalmente, e outras estratégias. Então bora ver um pouquinho como é que funciona esse assunto aí. Fala, Marcão. Fala, meu irmão. Seja bem-vindo aí, cara. Valeu, que viu? Que honra, hein, bicho? Obrigado, cara. Como é que você tá? Seja aí. Vem As portas vem pra cá. nós aí. Imagina, vem conhecer. Então, galera, esse daqui é o Marcão. Fiquei sabendo, Marcão, que você é conhecido como o rei das recuperações judiciais. Isso aí. O cara que mais faz recuperação judicial de média e pequena empresa é o Marcão. A gente faz a estruturação, você faz a reestruturação, né, cara? Só que a gente já vai fazendo numa etapa onde o empresário ele não tem muito mais... Ele já perdeu um pouco da ação, né? Porque provavelmente já tem muito problema de inadimplemento, muitos atrasos acontecendo. Então é legal que a gente consegue estancar essas cobranças, reorganizar o caixa do cara e aí entra com o seu trabalho para fazer acontecer. Eu acho que esse é o ponto. Uma das coisas que a gente estava falando ali, Marcão, assim, ó, cara, recuperação judicial é uma estratégia? Completamente, uma estratégia para caras que realmente têm visão. Você pode ver grandes empresas do mercado, americanas, o pessoal que estava na operação da Lava Jato na época entraram com recuperação judicial, hoje as companhias aéreas brasileiras também. A mesma lei de recuperação judicial nossa aqui é de lá de fora, nós copiamos o modelo americano. Então as empresas, as companhias aéreas fazem recuperação judicial igualzinha a nossa, mas fazem lá nos Estados Unidos. Ou seja, é um mecanismo de estratégia mesmo, entendeu? Então, muito bom, cara. Muito bacana. E aí, por exemplo, eles entram na RJ. Quanto tempo demora para eles entrarem com isso? Quanto tempo eles demoram com isso e depois para sair, né? Aqui no escritório, entre o cara fazer a primeira reunião, apresentar documentos, distribuir o processo, toda essa fase preliminar hoje, o nosso escritório tem um tempo recorde de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias nós temos o processo completamente estruturado na justiça. Obviamente o cliente ele tem que ter já toda a parte contábil dele muito bem ajustada e alinhada. Caso ele não tenha, demora um pouco mais porque tem que preparar o que eu vou contar para o judiciário é assim, que dívida ele tem, quanto ele deve, o que aconteceu. Qual é a empresa ideal que você acha que, cara, esse daqui é o momento de entrar na RJ? Eu acho que qualquer empresário, quando você começa a não conseguir mais ou tá muito sofrido pagar as contas, tá muito no limite, esse é o momento. Esse é o momento perfeito. Recuperação judicial é algo que a gente tem que desmistificar no nosso país. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes é mal visto, né? É completamente, cara. Os caras falam, tá em recuperação judicial, faliu, quebrou, acabou. E na verdade, você vê, no nosso país, menos de 0,1% das empresas que estão para fechar as portas pedem ajuda ao judiciário. Entendi. Esse mesmo número nos Estados Unidos é 30%. Marcão, uma dúvida, cara. Por exemplo, das empresas que entram com RJ, tem tipo uma estatística de quantas conseguem sair? Tem, cara. Assim, ó, tecnicamente o número geral fala que 60% consegue sair. O restante não. Por que eu vejo que tem uma grande parcela das empresas que entram em recuperação judicial não consegue sair? Muito tá ligado ao profissional que tá por trás dessa operação. Então, por exemplo, eu não vejo muita gente especializada atuando nesse segmento. Entendi. Então tem uma oportunidade grande aí também. Eu entendo que esse mercado é um mercado que você tem que... Veja, não é só ser advogado. Acho que ser advogado para uma recuperação judicial é um requisito essencial também. Mas ele tem que ter uma estrutura financeira por trás. Então, por exemplo, uma gestão financeira. Então ele não tem, mas ele também não se permite a trazer pessoas para que ajude ele a fazer essa gestão, essa consultoria do dia a dia. E esse é o ponto, porque assim, ó, eu vou reestruturar o endividamento de um cliente nosso, mas eu quero entender se o que eu vou fazer realmente vai gerar caixa o suficiente para ele se manter e levantar e realmente investir no que ele precisa e sair da dificuldade. Eu vejo o advogado muito preocupado só em fazer o processo. Só fazer o processo não vai resolver. E você entende que, por exemplo, depois de um processo como esse,
a dor, realmente, o problema que fez a empresa chegar até ali foi solucionado? Eu entendo assim, cara. Normalmente o empresário, quando ele tem uma dívida, ele é derivada de algum erro de gestão em algum momento, de estratégia. Então, quando ele vem para nós aqui hoje, como a gente tem mais de 2.000 casos aqui no nosso escritório, é muito fácil identificar exatamente onde errou. Então, por exemplo, ou o cara ele gasta demais, é aquele cara que ele faz retiradas além do que a empresa pode. Você acha que de certa aguentar. forma eles também não tem uma estrutura financeira? Cara, é assim, eu vejo muito empresário assim, ele monta o negócio, começa a ganhar o dinheiro, na velocidade que ele ganha, ele retira da empresa, até ele entender que o dinheiro é da empresa, não é dele, que ele tem que ter um salário, um prolabore, para ao final do ano fazer uma distribuição de lucro. Até ele ter esse entendimento, aí entra a questão do contador. Então, normalmente o contador que monta a operação para esse empresário, ele também não tem essa visão estratégica, ele simplesmente faz o que o cliente quer. Entendi. E aí o cliente fala assim, eu só quero pagar menos impostos. Você vai desencaixando a realidade do empresário de sucesso pro empresário comum. Então, cara, a gente vê muito aqui. Ele tem um problema sério dentro de casa, o empresário. Sabe aquele cara que às vezes ele é casado e ele dá um padrão de vida muito alto para a família? Então você que é empresário, que tem um padrão de vida muito elevado, muito além do que realmente você pode suportar, um grande ponto, às vezes o problema não é a empresa, cara. Às vezes o problema da empresa, acredite, é quem tá fora dela. Tem aquela história, né, de, poxa, o empresário muitas vezes ele acaba pegando o dinheiro que ele precisa para viver e não o que ele realmente poderia retirar da empresa para. E esse é um ponto sensível, cara, porque você acaba entrando como advogado, olha só, nós somos advogados, eu sou contador, sou estrategista do meu cliente e aí em algum momento eu viro psicólogo da vida pessoal. Porque eu tenho que avisar, olha, chama tua esposa, chama seu marido, vamos, né? Traz aqui pro escritório, vamos conversar, porque vamos se conscientizar que essas retiradas vai travar o negócio. Então eu preciso fazer esse ajuste na largada. Então quando eu falo 7, 10 dias, porque o cara entrou em contato, fechou o contrato comigo, eu identifiquei que é uma questão pessoal, eu só vou distribuir o processo se ele vier até o meu escritório com a família, a gente se reposicionar a nível de valores. Legal. Do tipo, a partir de agora a retirada vai ser de tanto. Não, mas se não for assim, eu não consigo fazer. Porque os seus números não vão... Acontece isso com frequência? Não. Normalmente, quando já está nesse ponto, o empresário já consegue explicar dentro de casa porque já está trazendo as coisas lá. Fala, não adianta meu filho estudar mais claro. Já tentou de tudo. Já tentou de tudo e ele sabe, cara. Se continuar, é um abismo, né? Agora, só antes de finalizar, pessoal, vocês que estão assistindo até agora, não deixem de se inscrever aqui no canal. Isso vai ajudar bastante a gente para fazer os próximos vídeos e a chegar a mais pessoas. Agora, só tenho mais 3 perguntinhas, beleza? Beleza. A gente aqui da Rumo ao Lucro, cara, Rumo ao Lucro é o nome da nossa consultoria, tá? Financeira. E a gente faz um evento. A gente fez a primeira edição na semana passada. Parabéns, um evento muito legal, acho que é até legal colocar uns takes aí do evento. O nosso NPS, cara, deu 5 de 1 a 5, então muito, muito bom. Claro que a gente tem coisa para melhorar, mas a gente vai sempre melhorando cada edição. E lá a gente trata sobre 3 pilares. Gestão de pessoas, processos e produtos. Então, gestão de pessoas, cara. O que você poderia dar, Marcão, uma dica aí pra galera que você já vem fazendo há muito tempo e dá muito certo? Cara, dentro do meu ecossistema, do meu negócio, eu acho que a nível de gestão de pessoas, você tem que selecionar muito bem quem de fato vai andar com você na sua caminhada como empresário, como gestor, como profissional. Quando você faz essa seleção, você, de certa maneira, você tem que levar para essas pessoas uma esperança de crescimento. Só antes de passar para os próximos, só então para resumir essa parte de gestão de pessoas. Hoje você conseguiu fazer um resultado tão legal na sua empresa que você consegue reter talentos, motivando até financeiramente. Você quer ver como é que funciona na prática? Kelly, vem cá um pouquinho. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, hein, galera? Você vai ver agora. Entra aqui. Pode entrar. Kelly, quantos anos você trabalha com a gente? 8 anos. 8 anos. Ontem você foi fazer o quê? Ontem eu ganhei um carro. Caramba, que legal, parabéns, hein? E como que é essa sensação aí? Conta pra galera. É uma sensação única, uma sensação que eu, até agora eu tô em êxtase, né? Você conhecer uma pessoa assim, trabalhar tanto tempo e essa pessoa acreditar, confiar. Ele nunca desistiu de mim, sempre confiou em mim. E não sempre foi uma relação onde a gente teve nossas metas, teve os nossos desafios, à medida que tudo que eu comprometi e tudo que ela se comprometeu comigo também foi acontecendo. Então, assim, essa relação que a gente tem hoje e que a gente tem com todas as pessoas aqui é assim, tenha pessoas boas do seu lado, mas não adianta você só ter essa pessoa boa se você também não colocar ela na possibilidade de ter um próximo nível. Ontem ela chegou pra mim e falou, Marcos, final do ano eu vou bater minha meta e vou ganhar o quê? Vou comprar minha casa. Pô, Kelly, muito... Olha, parabéns, viu, de verdade, cara. Isso, cara, isso é demais. Não é ela. Todos nós aqui somos assim. Então, qual que é a nossa missão? As pessoas têm que ter acesso, têm que ganhar para isso. Faz por isso ou faz? Hoje, quantas ligações você já não fez para clientes novos marcando reunião com a gente?
Eu já fiz uns 20 contatos. Cara, Clientes novos chegando. Cada contrato gera um resultado, cada resultado gera uma perspectiva, cada perspectiva um comissionamento. Final do ano, minha casa. Por quê? Ela já sabe. 20 contratos, se fechar 2, 3, a média é 1 por dia. Se dobrar a meta vai e a vida vai caminhando. Bom, Marcão, agora em relação à gestão de processos, cara, o que você pode dar de dica pra galera, pros empresários aí que estão crescendo nas empresas ou que já são grandes e querem melhorar? Tem uma ferramenta que eu acho que você não pode abrir mão, você que é empresário, você tem que ter um entendimento, cara, que o trabalho e a quantidade de horas que você vai colocar de energia no seu negócio vai ser um fator extremamente determinante ao seu sucesso. E quando você faz isso, você vai identificar dentro da sua operação quais processos estão em dificuldade. Então, por exemplo, toda vez que eu me desconectei do meu negócio, então eu coloquei pessoas muito boas para fazer algo que na verdade eu deveria estar fazendo. Entendi. Aí deu uma... Cara, foi batata. Todas as vezes que eu tentei terceirizar algo que é muito meu, eu tive dificuldade. Isso é a importância, cara, que eu vejo muito aqui em vocês. Vocês fazem a mesma coisa há muito tempo. Então vocês são os melhores no que vocês fazem. Método, cara. E com isso vocês criam um método, vocês conseguem aplicar e vocês conseguem uma eficiência muito maior do que a concorrência. Sim. Então entregar resultado mais rápido. O que acontece, Lucas? Você vê que os problemas financeiros, eles meio que são semelhantes. Só que quando a gente importa a informação, eu analiso a reunião, mas quando eu importo a documentação do cliente, o arquivo o XML de entrada e saída dele de um período para avaliar e os extratos, o sistema já logo aponta vários parâmetros para nós. Já dá um norte. Já dá um norte. Então, por exemplo, olha, Marcos, vários pagamentos foram realizados para bancos. Olha a quantidade de juros. Entendi. Então, o sistema já me joga essa informação. Porque às vezes o empresário fala, não, eu gasto 100 mil por mês com parcela de banco. Quando eu vou puxar, dá sempre 20% a mais. Caraca, bicho. Por quê? Porque o cara tá com uma má gestão financeira que ele nem sabe. Ele nem sabe. Porque na prática a parcela seria de 100. Mas ele pagou com 2, 3 dias de atraso. Teve multa. Juros diários, prorata dia. Teve um lance que era para pagar dia 10, no dia seguinte aumentou mais 5%. Então assim, quando eu puxo, eu identifico claramente. E é aí que eu faço a minha conta. Que eu falo, olha, a minha ferramenta vai te gerar de resultado financeiro imediato. Veja, não é resultado financeiro daqui um ano, não. É hoje. Assinou o contrato comigo, fez a reunião, assinou o contrato, em 7 dias eu estou com o teu processo distribuído, em 7 dias você muda a tua vida financeira. A primeira etapa do nosso método é o diagnóstico e todo esse levantamento que é uma inteligência nossa. A segunda etapa é estabilizar o caixa e o financeiro do cara. Aí tem umas regras do nosso próprio sistema que a gente utiliza também. E dali pra frente a gente vai coordenando o dia a dia. Perfeito. Então, bom, então são de 7 a 10 dias para entrar no processo. Quanto tempo dura esse processo? Em média, 1 ano a 1 ano e meio. Um ano e meio? De 12 a 18 meses. E pode negociar essas dívidas em até quanto tempo? Via de regra nós aqui estamos negociando hoje com 10 anos para pagamento. Legal. Tá? Com carência de 2 anos o início. Então você tem 2 anos para fazer caixa na empresa? Mais de 2, porque na verdade é 1 ano a 1 ano e meio o processo. Depois que eu aprovo o processo, eu tenho mais 2 anos de carência para iniciar pagamento. Aí realmente ajuda a solucionar os problemas. Então, com 2 anos de carência pós-aprovação, que vão se iniciar os pagamentos, então eu falei que é um plano de 10 anos. Desses 10 anos, 2 ficou na carência. Então eu tenho 8 anos de pagamento. Aí qual que é o grande ponto, gente? Eu pego esse endividamento que foi congelado, quando eu aprovo o processo nesse 1 ano e meio, eu tenho uma redução da dívida. E essa redução ela pode variar até 80%. Caraca, bicho. Então você imagina, pega um endividamento de 10 milhões, 20 milhões, reduzo ele 80% para pagamento com 10 anos, sendo que os 2 primeiros anos foi de carência. Entendi. A taxa de juros de uma RJ hoje, ela varia de 1% ao ano, mais atualização pela TR. Nossa, cara. Então assim, realmente, se o problema foi o endividamento, soluciona na empresa. Se o endividamento que acaba virando inadimplemento estava matando o caixa, não é esse mais a dificuldade. Muito bom. Cara, eu acho que hoje a gente teve uma aula gigantesca aqui sobre recuperação judicial e eu posso dizer que é com o melhor do Brasil, né, cara? Com certeza. Cara que tem mais experiência, mais processos aí. Putz, cara, show de bola, muito obrigado. Como um bom vinho se valida no tempo, um bom profissional também, né, cara? Então, assim, muito bom. A gente, de fato, praticamente vai fazer 14 anos no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, que a gente vem atuando nesse segmento, ou seja, não é uma coisa que surgiu ontem, mais de uma década fazendo a mesma coisa, com método, criamos um sistema, tudo isso por quê? Para de fato resolver. Então a nossa missão é essa. Legal. A nossa missão é reverter esse quadro hoje de poucas RJs para muitas RJs e o meu escritório vai fazer o quê? Capacitar profissionais para isso. Puta, que legal, e ensinar empresários o que tem que ser feito. Essa é a nossa missão, cara. E uma das coisas legais, Marcão, que você falou, cara, da parte de compra, supply chain, né? Um dos nossos serviços hoje, a gente chama de guardião do lucro. Então a gente coloca essa pessoa dentro
da empresa do cara. Foi sensacional. E aí ele negocia com os fornecedores, principalmente esses que já estão há mais tempo. É isso. Porque, cara, ali você consegue fazer algumas reduções, às vezes muito drásticas. A gente chegou agora em uma das empresas que a gente atende e a gente diminuiu uma taxa. Uma taxa, cara, que já vai influenciar no ano R$80 mil. É isso. E foi uma taxa. R$80 mil é o que? A escola do filho do dono. Então, cara, então já você vê, o ano pago. Aí você analisa. A gente falou de financeiro, tem que ter atenção. A gente falou de você ter um cuidado muito forte em relação ao teu processo como um todo. Então, por exemplo, tecnologia. Tem que ter um dashboard para você acompanhar e você ter uma intimidade com os seus negócios. Mas você também tem que ter uma tecnologia muito forte dentro da tua operação para entender o que você faz hoje. Máquinas e equipamentos poderiam substituir? Sim. Então se prepara. Porque o mercado ele vai ficando muito competitivo. Então o preço de venda, Lucas, é comum. É uma média. Você entrou na internet, você sabe mais ou menos quanto custa, é uma média. O que faz? Por que o empresário ganha muito dinheiro fazendo a mesma coisa que você no mesmo preço? Porque ele tem todo um processo anterior que você não tem. Tem uma eficiência. A eficiência anterior. E como você tem eficiência? Sistema. Precisar de ajustar, não tem problema, eu vou ajustar. É a história do barco. Tem que levar, eu vou levar. As dificuldades vão aparecer, e vamos, basta você. Só que essas impressões que você vai tendo no espírito é fundamental respeitar. Legal. Porque são pontos de gargalo dentro de um processo que você tem que entender. Se você está desconfiado que está sendo roubado, acredite, você está sendo roubado. O feeling diz muito, né, cara? Pô, o cara é batata. Marcos, eu tenho uma desconfiança do meu fulano de tal, então pode ficar em cima. Se alguma coisa tá te dizendo, bicho. Algo está te dizendo, e se alguma coisa não é ninguém menos, ninguém mais do que o criador, cara. Te dando uma impressão sobre a vida. O outro pilar, cara, é o pilar de produto. Uma coisa que eu queria te perguntar, pô, hoje você tem o melhor produto do mercado no seu segmento. E você, por muito tempo, deve ter lapidado muito e continua lapidando até hoje o produto para ele ficar cada vez melhor. Sim. Qual que é a sua dica pra galera para fazer um bom produto? Cara, a nível de produto, por exemplo, veja, eu sou advogado e contador, que eu te comentei. Sim. E eu sempre fui advogado trabalhista. Certo. Eu comecei na área trabalhista. A primeira coisa que eu fiz foi criar um caminho dentro da área trabalhista para tornar eficiente os meus processos. Então eu sempre fui muito ligado no direito à questão de tecnologia. Legal. Quando eu olho para o produto, eu entendo que um produto desse, na época que eu estava atuando como trabalhista, ele era muito bom, mas eu não precisava utilizar ele por uma ferramenta que até então me limitaria muito o meu crescimento. Então eu, Marcos, optei por um produto diferente, que é a recuperação judicial. Deus me deu de presente, te contei aquela história. Então eu simplesmente entendi que foi um presente que Deus me deu, esse entendimento, e eu repliquei nesse modelo novo que eu tenho, o que eu já exercia antes. Então eu consegui escalar. Legal, cara. Então o grande ponto que eu vejo do produto é assim, o seu produto ele é escalável, porque você pode ter um produto maravilhoso, mas se você não consegue dar dimensão de escala nele, você vai ter uma limitação de crescimento. Então, por exemplo, eu olho para o meu mercado hoje, eu tenho 200 e poucos clientes novos todos os anos. Mas, cara, eu vejo um mercado com 7 milhões de empresários pedindo ajuda. Então, eu tenho como escalar? Muito! Demais, cara. A oportunidade aqui, o gap de oportunidade tá gigante. Cada cara desse precisa de uma orientação financeira como a sua. Então, você veja, tem um produto sim, mas ele é escalável sim. De que forma que a gente vai escalar ele? Tecnologia, cara. Você pode ser bom, eu posso ser bom, a galera pode ser extraordinária, mas como é que eu vou escalar de 200 com a equipe que eu tenho hoje, 40 e poucas pessoas? Se eu for para 1000, eu vou ter 300, sei lá quantas milhares de pessoas daqui a pouco? Não. Eu tenho que escalar com tecnologia. Então ele tem que ser algo que você escala, replica, mas você replica e ajuda muito o quê? Com IA, tecnologia. Eu vejo isso. Então a ideia é pegar um produto e aprimorando ele cada vez mais, decidir, aliás, entender se ele tem escala ou não, e aí incrementar ele com tecnologia. E aí eu queria só complementar, que assim, às vezes eu tenho clientes fabricantes, fábricas grandes, e eles têm uma esteira de produto enorme, e toda vez que todo cliente que ele tem uma esteira de produto muito grande, ele perde margem de lucro. Porque tem muito problema no processo? Todo SKU, toda a quantidade de produtos, quando você tem muita coisa a oferecer, entende? Você acaba não sendo bom ou você perde a atenção daquilo que você realmente é bom. Mas o foco ele é fundamental, então tanto no produto quanto no serviço, tenha foco no que você está fazendo. Pô, legal. Quem olha para todos os lados não anda para frente. Por que o carro avança? Porque ele tem um farol na frente que ilumina a direção que ele vai. Se tivesse farol dos lados, pode ter certeza, ia dar problema. Pô, muito bom. Cara, Marcão, queria agradecer muito, agradeço, muito. Abriu as portas da sua empresa aí pra gente conhecer um pouco mais sobre a sua empresa, sobre a recuperação judicial, como isso pode ajudar as empresas aí de alguma forma. Então, cara, sou eternamente grato. Obrigado, meu irmão. Valeu, bicho. Eu que te agradeço. Tamo junto. Obrigado. Então, galera, sucesso nos negócios e um grande abraço.